Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, se inscreva agora nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Rodrigo Farina, ele que é o sócio fundador da Brota e propõe que a gente pare de regar as plantas, Bruno. É isso aí, cara. Farina, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, gente, pelo convite. O prazer é meu e é isso aí. Ficar sem regar as plantas tem como e é fácil de fazer. Boa. A gente vai contar um pouquinho da história da Brota, do produto, como que você chegou, né, no desenvolvimento. A gente tem um exemplar que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas, cara, como que nasce essa ideia de criar um sistema de inteligência, uma inteligência artificial para regar as plantas aí? Como que nasce essa... Deixa eu reformular essa pergunta como um bom mineiro. Como que brota a ideia da Brota? Boa. A ideia da Brota, ela é diferente do costumeiro para alguns empreendedores. Ela não começa de uma paixão pessoal ou de uma vontade, ou alguma relação que eu tinha com planta, com a minha avó, não tinha nada disso. Na época eu trabalhava num fundo, melhor, eu trabalhava para um fundo, que era o BNDES, e num projeto de consultoria de administração desse fundo. E era o fundo de investimento a fundo perdido no agronegócio. Isso a gente está em 2019. Existia uma pressão política ali, na época do abrir a caixa preta do BNDES, vamos ver como é que esse dinheiro está sendo investido, e um foco dobrado nas linhas de crédito não reembolsáveis do banco, que era fundo perdido. Então, o que o banco contratou a consultoria para fazer foi: vocês precisam fundamentar muito bem o porquê que a gente está investindo esse dinheiro, porque se der errado, a gente vai poder dizer que foi com total boa intenção. E eles contrataram essa consultoria para a gente dar essa diretriz, para onde vai o dinheiro que a gente vai colocar aqui. Dito isso, a gente começou uma pesquisa, Brasil, Estados Unidos, Israel, França, Japão, para entender quais eram as principais inovações de agronegócio que estavam acontecendo lá fora e por que elas estavam acontecendo, e começar a analisar alguns contextos. Então tinha desde cadeia de desintermediação, para a gente ligar produtor direto ao prato, diminuindo a quantidade de alimento perdido no meio do caminho, enfim, tinha uma série de coisas. Mas uma das coisas que a gente viu era uma tendência do crescimento da jardinagem como uma linha pet, como as pessoas passarem a tratar as plantas cada vez mais de forma pessoalizada mesmo. E aí a gente achou isso super curioso ali na época, mas ficou como uma parte de análise. Quando a gente foi começar a aprofundar, aí a gente foi surgindo esse negócio, isso foi tomando forma ali como recomendação de investimento do BNDES. E na época eu estava muito animado para poder ver aquele fundo performar nas empresas que a gente estava indicando e antes do fim do projeto trocaram o presidente do BNDES. E aí a gente não conseguiu dar fim no projeto. Eu falei, quer saber, cara, eu mesmo investir o meu tempo em uma dessas coisas aqui para descobrir qual que é o fim dessa história. E foi justamente na parte de jardinagem. Então começa a brota dali. Boa. Cara, é interessante você falar sobre essa evolução do mercado de jardinagem de uma forma muito semelhante ao mercado de pet, né? Vendo alguns dos materiais da Brota especificamente, existe um comparativo bem interessante que é feito em relação a esse market, né, o potencial de mercado, de fato, que existe a nível global e como que as pessoas, de fato, passaram a considerar a jardinagem, né, a parte de trazer isso para dentro de casa como algo a ser cuidado, né, algo que, de fato, traz bem-estar, que faz, de certa forma, uma companhia ou que, né, algo mais cool ali, né, mais descolado também, que as pessoas passaram a interpretar de outra forma. Como foi essa evolução desse mercado a despeito da Brota especificamente? E como que você faz esse paralelo, eventualmente até mesmo de, né, uma persona, né, um potencial cliente que já tem um pouco desse interesse, né, no mercado pet e como que isso pode ser correlacionado com a jardinagem especificamente? Se a gente vamos começar essa análise pelo mercado pet. O mercado pet ele cresce desde os anos 2000, mais de 2 dígitos por ano, estavelmente. Ele é um mercado relativamente anticíclico, então você até troca a sua marca de ração se o dinheiro aperta um pouco em casa, mas você não deixa de comprar ração para o seu cachorro, esse tipo de coisa. E ele
está crescendo, ele está começando a se tornar um mercado relevante. Então, está começando a surgir empresas de faturamento bilionário ali dentro, no Brasil e fora do Brasil mais ainda. Então, o que a gente vê acontecendo, a correlação que a gente vê entre os dois mercados, ela começa, na verdade, no consumidor. Então, o consumidor da geração dos nossos avós, por exemplo, tinha o costume de jardinagem. E quando a gente vai analisar o que acontece deles para cá, as cidades vão ficando cada vez mais apertadas, as pessoas vão ficando cada vez mais em lugares apertados, apartamentos vão ficando mais nichados. E isso faz com que a gente diminua a quantidade de vida que a gente coloca ali dentro. E aí entra todo tipo de vida, pet, planta, que dá um outro ambiente. Então, quando esse processo estava começando, a reação imediata das pessoas não foi colocar plantas. E agora a gente vê que os principais empreendimentos, prédios, high-end que estão surgindo, já surgem com essa tendência, e as pessoas que moram nele também. Então, agora fazendo um paralelo do mercado pet para o mercado garden, né? O pet ele cresce desde 2000, mais de 2 dígitos por ano, e atingiu em 2010 o patamar de 10 bilhões de reais em valor comercializado. O mercado garden é exatamente idêntico, mas ele é 10 anos depois. Então, do ano de 2010 ao ano de 2020, o mercado garden cresceu em todos os anos, mais de 2 dígitos por ano, e atingiu em 2020 o patamar de 10 bilhões de reais em faturamento. E ainda tem um asterisco, que o último ano dessa análise é justamente da pandemia, onde a gente, nesse mercado, cresceu 40% durante o período da pandemia, porque as pessoas foram forçadas a ficar em casa e lidar com o fato de que a casa delas não tinha vida. Então, isso acelerou muito o mercado, depois teve uma retração natural ali desse processo, mas o mercado seguiu crescendo depois disso. Então, o que a gente enxerga vai continuar fazendo sentido que você traga a vida para dentro de casa e vai continuar sendo cada vez mais difícil você cuidar dessa vida dentro de casa. E aí existe uma forma da gente conseguir auxiliar essas duas coisas, é justamente a solução da Brota. Né? Cara, agora tem um aspecto muito interessante na sua jornada, é que você parte de uma... não, como você colocou, né? Não de uma necessidade, mas sim de uma oportunidade mercadológica, né? E aí, quando você olhou para esse mercado, estando no BNDES, conhecendo alguns projetos, etc., como que você chega, então, à proposta de uma solução? Inicialmente, eu lembro também do protótipo, né? Não sei se vocês ainda comercializam, né? Que era voltado para a horta, principalmente. E lembro também que eu olhava para aquilo, comentei contigo, que eu olhava para aquilo e falava, cara, tem um desafio ali, o produto é bacana, é maneiro, mas eram 6 slots relativamente pequenos, que se eu fosse usar ali, talvez no almoço de domingo eu já teria... já acabava. Já acabava com o que eu plantei ali, com o que cresceu, assim. Então, cara, como é que foi essa experimentação e esse primeiro viés aí, o primeiro produto que você colocou no mercado e como que você chegou a ele a partir disso aí? A Brota é muito apegada com dado, no geral. Então, a primeira reação que a gente teve foi, legal, está identificado, existe uma oportunidade de mercado aqui, a gente só não sabe qual que é o produto campeão. Lá fora existem diversos, a gente não sabe qual que vai ser o primeiro que vai pegar no Brasil. E aí a gente começou uma pesquisa. A pesquisa era para entender por que as pessoas não plantavam em casa e o que elas gostariam de plantar, quais eram as dificuldades. E a conclusão foi, 74% das pessoas quer plantar em casa e não planta ainda. E elas não plantam em ordem de relevância, porque elas não têm tempo na rotina, porque elas não sabem como que faz para poder plantar e porque elas não têm espaço. Esses são os 3 principais motivos. E dessas 74% das pessoas, 84% delas já tinha feito o plantio em outro momento da vida e classificava a experiência como frustrante. Matou a planta. Exato. Então é um mercado que tá todo mundo querendo ter planta, tá todo mundo puto porque a planta morre e não dá certo. Então, era um mercado de gente frustrada precisando de algum apoio ali. Então, quando a gente foi para esse ponto, e a gente juntando as 3 coisas, que era espaço, ou seja, eu precisava de um espaço compacto de plantio, habilidade, eu precisava nulificar a relação consumidor com a planta para poder dar certo, e tempo, ele precisava ser totalmente automatizado, a gente chegou na conclusão da horta. Então, a horta inteligente da Brota, a gente ainda vende ela é muito menos relevante hoje do que ela já foi no passado, ela já foi 100% do negócio, né? Mas hoje ela talvez não seja 1% do negócio. Ela era a solução all-in-one ali. Então, ela tinha a parte de irrigação, que hoje a gente leva para os vasos inteligentes. Ela tinha a parte de liberação de nutrientes também e de iluminação. Então, a ideia era você colocar ela numa caixinha, fechar, 30 dias depois você abrir e ter manjericão ali dentro. E aí, pegando a sua experiência, a gente viu isso acontecendo também. O consumidor botava ali o manjericão, por exemplo, crescia, era super legal, dava 30 dias, ele falava, eu não vou colher isso aqui, porque é legal. Agora eu não quero comer. Agora é minha plantinha, eu vou cuidar dela.
E aí a gente via isso daí, a tese que era agora de recorrência, né, de ser uma coisa meio Nespresso, você vai trocando as cápsulas e plantando de novo, a gente foi vendo que o consumidor criava uma relação com a planta e não queria mais colher. Uma coisa meio Sméagol do Senhor dos Anéis, My Precious. Exato. A pessoa não colhia mais. E aí, ou então, quando ela colhia, era num momento super especial, assim, pô, hoje eu vou receber uma galera lá em casa e aí eu vou colher realmente os meus temperos na frente de todo mundo, na mesa. Então, a gente foi percebendo que o nosso mercado ele era muito mais um mercado de decoração e entretenimento até ali de relação do que o mercado alimentício. Então, não tinha nada a ver. E aí a gente foi virando esse foco para entender... e a gente fez outras hipóteses nesse meio do caminho, né? Hortas de cogumelo, hortas de salada, para a gente testar cada vez mais o mercado alimentício. E todos eles a conclusão foi a mesma. As pessoas achavam super legal, funcionava, crescia, dava dinheiro. Mas não era o caminho que a gente estava seguindo. A relação das pessoas com as plantas não era essa. Não era de consumo, era de entretenimento. E aí a gente chega para o mercado de decoração. É interessante essa perspectiva que é justamente o teste do produto, né? A concepção inicial era uma e, cara, você vai aprendendo com o mercado, vai entendendo que não é por aí. É muita história do Venture Capital mesmo, né? Da startup que vai provando, errando, ajustando o que tem que ajustar e achando o seu caminho, né? Total. O que a gente acredita e sempre acreditou é que a gente só precisa estar certo de duas coisas, de com quem a gente está, então os sócios que estão ali no negócio, todo mundo acreditar um no outro, e no tema inicial. Então, se eu estou falando que a jardinagem vai ser o novo mercado pet, eu posso não saber como, eu posso não saber qual o produto, eu posso não saber em que momento que isso vira produto, mas se eu tiver com a galera certa, insistindo naquele processo dali, eventualmente a gente vai encontrar. E foi o que a gente fez. Então, os primeiros anos da Brota ali, a gente tateou muito, pivotou demais produto, trocou bastante de tese, trocou de canal, trocou de nome de produto, até a gente encontrar alguma coisa que começa a crescer. Então, a gente está muito longe ainda da visão que a gente tem de futuro da Brota, mas a gente enxerga agora, pela primeira vez, que a gente encontrou o caminho que a gente vai continuar trilhando nos próximos 5 anos. Quando você fala sobre isso, me vem à mente algumas experiências pregressas que eu particularmente já tive com a minha esposa, de ir num local, de escolher vaso de planta, enfim. Mas eu vejo que para as gerações mais recentes houve, de certa forma, uma ruptura em relação a esse know-how, né? Esse conhecimento mesmo ali de plantio, de você ter essa experiência em casa. A gente tem cada vez mais as cidades muito urbanas, né? E não necessariamente urbanizadas dentro do contexto ali de áreas verdes. Isso é um renascimento mais recente, assim, né? E as experiências realmente foram muito ligadas, muito próximas ao que você sinalizou. Eu tô percebendo aqui que eu sou um lead quente aí, eventualmente Já matou muita planta por aí. No fim, vamos fechar uma venda. De entrar dentro do seu pipeline lá no seu CRM. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é que, na prática, eu entendo que essas experiências acumuladas, elas acabam formando, de certa forma, um público fiel. E este público fiel, dentro do que a gente percebe hoje no mercado, existem várias oportunidades de criação de comunidades, por exemplo. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, que a gente tem segmentações muito diferentes, né? Acho que você tem um perfil de cliente muito específico, que você atende aquele público, mas que você tem uma oportunidade de mercado gigantesca de pessoas que têm capacidade de plantar, que têm esse conhecimento, que têm esse hábito também de conseguir cuidar ali de forma interessante, que vão adquirindo até mesmo conhecimento ali, né? Eu tenho amigos, por exemplo, amigas que começaram a se desenvolver em relação a isso, a estudar realmente e tudo mais. Mas eu queria entender, quando você olha para o mercado, a fatia que a Brota ocupa hoje, quando você até mesmo avalia na perspectiva da marca em si, da construção de comunidade, da oportunidade que você tem de eventualmente avançar para outros públicos que não necessariamente estão nessa fatia específica, como que você olha para isso em relação ao que vocês atendem de market share e ao que o público que vocês de fato conseguiram construir ao longo desse tempo? Tem um exemplo muito bom para dar, que ele é com base em uma loja específica, que é a loja vamos poupar o nome da loja, mas é uma loja da Leroy Merlin. Eles vendiam 6 mil vasos por mês nessa loja antes da Brota começar a fazer um trabalho lá dentro. Então, ou seja, tinham 6 mil pessoas que iam fazer uma compra, melhor, eram 6 mil vasos, mas vamos dizer que era um vaso por pessoa. São 6 mil pessoas que vão lá fazer uma compra de vaso. A nossa hipótese existe muito mais gente que tem vontade de comprar esse vaso, que não está comprando porque acredita que não é para ela o mercado,
E existem pessoas que estão comprando esse vaso e não deviam, porque elas não sabem cuidar e elas vão cair naqueles 84% de pessoas frustradas com o produto. Então, quando a gente chega no mercado, a gente acaba roubando, entre aspas, ali, um pouco de cliente, mas são clientes que não gostariam de estar comprando aquele produto porque não é para eles. Então, uma vez que a gente entrou na loja, fez um bom trabalho de posicionamento, colocou uma comunicação chamativa, 90 dias sem regar, pare de regar suas plantas e produtos plantados para o cliente poder ver e tudo mais, a gente fez com que a loja saísse de 6 para 9 mil vasos vendidos por mês. E desses 6 mil que eles vendiam do produto anterior, caiu para 4.500 e o restante virou brota. Então, 50% do que estava sendo vendido na loja era nosso. E eu roubei ali 25% da fatia que estava na loja anterior. Claro que tem algumas flutuações para cima e para baixo, do tipo a ponta de gôndola virou nossa, então isso naturalmente atrai um pouco mais de atenção. Uhum. Mas, essencialmente, o que a gente está percebendo? Que são pessoas realmente distintas. Eu não estou falando da pessoa que é habituada em plantio. Ela não precisa de mim. E ela está bem atendida hoje com outras marcas. Ela não precisa do meu produto. O que a gente quer é estar no ponto de venda onde a pessoa que quer ter planta em casa e não tem coragem passa e tem esse estalo. Agora eu posso fazer uma compra porque tem essa marca que me promete cuidar das plantas por mim. E por outro lado, a pessoa que sabe plantar, ela também às vezes precisa de ajuda. Do tipo, ela viaja, ela tem férias, ela vai passar um tempo no interior. E assim vai. Então, ela ainda pode se beneficiar daquele produto e se ela não quiser usar a parte de auto-irrigação, ela não usa. Se ela não colocar água aqui embaixo, esse vaso vira um vaso normal. Então, ela consegue ir tocando dessa forma também. Boa. Aproveita que você apontou aí para o vaso aí, explica para a gente como que funciona, né? Qual que é a tecnologia que você conseguiu desenvolver justamente para ela ficar esses 90 dias sem ser regada. Tá dando para ver ele aqui? Beleza. O vaso da brota, todos eles têm 3 partes, né? Primeiro é um reservatório de água, é só um potinho de água aqui. Em cima, um reservatório onde vai ficar a planta e atravessado está o que a gente tem de tecnologia, que é a raiz artificial. Tá totalmente irrigado aqui, ó. Esse sistema ele é feito de um tecido específico, de fibra de celulose com algodão e uma série de sais minerais que consegue identificar a pressão osmótica que a planta está gerando no solo naquele momento. Então, quando a planta está com sede, qualquer planta, com exceção de tubérculos, tipo uma beterraba, mas aí tudo bem, só não funciona para beterraba. Quando você bota ela no substrato, ela vai pegar os sais minerais do corpo dela e quando ela está com sede, vai levar para a raiz. Esse excesso de sal mineral cria pressão osmótica, a pressão osmótica puxa a água para dentro da raiz, depois ela sobe com o sal para o corpo todo. Isso foi uma pesquisa que a gente começou na UFRJ, na Rural do Rio de Janeiro, depois levou para a Unicamp e para a USP para finalizar a pesquisa, que é onde ela acontece até hoje. O que a gente percebeu? Se eu coloco nesses tubinhos de algodão e fibra de celulose aqui, esse mesmo sal mineral, quando a planta altera a salinidade dessa parte superior aqui, ela faz isso sob demanda, ela faz isso sozinha, essa mesma pressão osmótica é repetida aqui para baixo. Então, e o contrário também é verdade. Quando a planta não altera a salinidade aqui, esse tubo fica parado. Ele não puxa água, porque ele não consegue fazer essa força por causa dos sais minerais. Então, é como se a planta tivesse um sistema de liga e desliga natural da irrigação dela. Perfeito. Então, se está mais calor, ela transpira mais e por ela ter transpirado mais, ela puxa mais água, o meu sistema entende isso sem a gente ter que fazer nada. Então, a inteligência artificial do negócio é essa daí mesmo, mas ela é totalmente natural. A própria planta que vai comandando. É como se fosse um canudinho. Ela bebe quando ela está com sede. E aí existem modelos que são concorrentes, né? Vamos colocar assim, você colocou que nos Estados Unidos tem outros tipos de irrigação automática, isso. Etc. Como é que você trabalhou também a proteção intelectual desse desenvolvimento e hoje o que seriam os seus competidores aí? Tem uma série de outros meios de auto-irrigação. O mais comum deles, americano, é a auto-irrigação eletrônica. Então, você tem um sensor de umidade que vai ver se está molhada de mais ou de menos a planta e vai liberando a passagem de água de acordo com esse sensor. Isso para trazer para o Brasil ficaria caro, você fazer esse desenvolvimento aqui. E eu não conseguiria fazer o trabalho de pricing, que é um outro tema relevante para a gente bater depois, que a gente faz hoje, que é posicionar esse produto 10 a 20% mais caro do que um vaso de igual qualidade e tamanho. Esse é um ponto. Aí, se a gente vai para a Europa, especialmente o norte da Europa, a gente encontra muitos vasos nesse mesmo estilo, especialmente por causa da gestão do frio ali, porque as pessoas querem ter plantas, mas uma boa parte do ano está tudo congelado. Então eles precisam que, primeiro, o vaso ele seja feito de plástico, para ele não quebrar uma vez que essa água congela, e que consiga ficar dentro de uma parte interna e lidar com
frio, sol ao mesmo tempo que está dentro de um lugar com aquecedor. Então, o estilo, temperaturas e etc. da planta flutua muito, se você abre uma janela ou fecha. E aí os sistemas de auto-irrigação passam esse desafio. Lá, eles trabalham por seixos. A principal empresa de lá, ela tem umas pedrinhas que você coloca aqui embaixo que ela consegue absorver a água e ir liberando de acordo com a necessidade. É uma tecnologia patenteada deles. A nossa é a única que trabalha nesse estilo, de pressões de sais minerais, e a patente nossa é registrada aqui no Brasil e já com pedido de registro fora também. Cara, é interessante que eu estou lendo atualmente a biografia do Walter Isaacson, que ele fez do Leonardo da Vinci. E uma das coisas que o Leonardo era aficionado era a observação de pássaros e observação da natureza para poder replicar isso, não apenas em pinturas, mas em construção de elementos de engenharia. E ele, durante muito tempo, queria transformar ali, queria desenvolver algum tipo de mecanismo para que o homem pudesse voar por autopropulsão. Na prática, que o paralelo que eu estou querendo fazer é, você trouxe a partir de na natureza. uma observação, né, da construção de elementos da própria natureza, da inteligência real da natureza, do que ela observa ali, de que consegue consumir de umidade, né, de água do próprio solo e conseguir fazer esse controle a partir da salinização ali, quando que é o momento de fato trazer essa umidade, quando que você eventualmente não precisa, tá tranquilo ali. E de realmente traduzir isso, porque a natureza ela é muito inteligente nessa capacidade de adaptação, e o que você está sinalizando aqui para uma perspectiva dentro de um mercado a nível Brasil, você vai ter ali as características de acordo com os elementos climáticos que a gente tem. Em outros mercados você vai ter esse tipo de necessidade de adaptação. O ponto que eu queria entrar aqui junto contigo é como que vocês foram avaliando essas prototipações e quais elementos que vocês têm hoje. Vocês têm algumas linhas, né, que vocês desenvolveram, os formatos cônicos, o formato circular, etc., cilíndrico. Como que vocês foram identificando que isso de fato seria o que atenderia melhor ao público que vocês têm hoje? E quais elementos de observação, até mesmo da natureza ou de outros objetos que já são presentes, né, dentro do ambiente residencial ou arquitetônico, que vocês incorporaram para que pudesse trazer mais eficiência dentro da operação de vocês? Eu sempre brinco quando a gente vai contar um pouco dessa história que a Brota ela não daria um bom case numa revista Caras, mas uma revista de gestão ela daria. Porque a gente não vai falar aqui que a gente fez os designs inspirados nos principais arquitetos e tendências. A gente vai dizer que a gente analisou o mercado e viu os números, as margens e concluiu o que a gente vai fazer. Então é menos sexy, mas funciona. Mas dá para pegar um pouco desse storytelling aí. Dá. Depois vou passar a contar desse jeito. Mas vamos começar na parte de tecnologia, porque ali tem beleza, de fato. O que a gente fez, né? A gente ia iterando com base no consumidor. Lembrando, o primeiro produto que a gente estava iterando era da hortinha. Então, primeiro a parte de design, a gente queria que o consumidor colocasse a gente numa categoria estilo Apple. Do tipo, putz, eles têm um conceito de design fenomenal. Quando você vê o produto da hortinha, dá uma olhada depois na internet, quem não conhece, ele tem bacana. A cara Apple ali. Ele poderia muito bem ser um produto criado na Apple ou vivendo numa loja da Apple como parte de decoração. E aí, na parte de tecnologia, a nossa iteração foi justamente essa. Cara, a cada quanto tempo esse consumidor vai lá olhar essa planta? Qual tipo de responsabilidade eu posso transferir para ele? E a gente ia fazendo isso em ciclos. Então, eu coloco algumas funcionalidades nesse produto, de um produto físico. Então, no início a gente fazia por impressão 3D, mostrava para o consumidor, deixava ele interagir, via as falhas e evoluía isso no mês seguinte. Então, a gente ficou muito tempo ali desenvolvendo esse produto para que ele realmente conseguisse funcionar de forma independente. Tinha até um quadro que a gente publicava no Instagram, que era plantio em lugares extremos. Então a gente pegava a hortinha e plantava em garagem de shopping, dentro de banheiro, dentro de armário, para mostrar que o negócio realmente não precisava encostar de nada. Então a parte de tecnologia foi realmente observando o comportamento do consumidor. E isso é um hábito que a gente mantém até hoje, do tipo, o nosso trade marketing foi desenvolvido assim. A gente foi para um café específico, dentro de uma loja que trabalha o nosso produto, colocou os produtos dentro da gôndola, sentou nesse café e passou 6 sábados consecutivos analisando o consumidor indo até a gôndola, comprando ou não comprando o nosso produto. E toda vez que ele não comprava ou ele mexia no produto e levava embora, a gente cutucava ele. Oi, por que você fez isso aí? Ah, não, comprei, achei legal isso aqui, achei que ficou bonito. Ah, tá bom.
pô, beleza é um caminho. Eu não entendi muito bem como é que funciona e tal, não me explicaram que história é essa de raiz artificial. É tipo uma cordinha, você, putz, não entendeu nada. Então eu preciso... E a gente foi melhorando essa parte de comunicação até o consumidor chegar lá e falar, comprei porque fica 90 dias sem regar. Gente, ok, então esse é o veículo. Esse é o mote. Ele precisa passar no caminho do caixa e olhar gigante, 90 dias sem regar. Aqui, você deu um canequinha aqui pra gente aqui, tá escrito inclusive aqui 90 dias sem regar, tá na camisa, tá em tudo. Aqui, tá embaixo da logo. No boné também tá ali. Na lateral do boné tá escrito 90 dias sem regar, então a gente vai observando o consumidor e falando, ok, o que fisga ele é 90 dias sem regar, então agora a gente vai começar a falar isso toda hora. Eu vou discordar de você que pra mim isso é arte, cara, isso é arte sobre a ótica de gestão e de gerenciamento de empresas, né? De você pegar ali o feeling e, cara, é fantástico esse viés de você ir testando, validando e, porra, entendi o que o meu cliente compra e vou comunicar dessa forma, né? E você claramente utiliza isso para comunicar para o mercado. Modelo data-driven na veia. Total. E não a gente não precisa ir muito complexo de colocar isso em planilha, IA, não, cara. É observação do consumidor ali. Pergunta, né? Como é que eu sei disso? Porque quem estava no café era eu, sentado eu lá, perguntando eu pro consumidor como é que estava funcionando. Boa. E o próprio modelo dos vasos em si também foi isso. A gente foi estudar quais eram os vasos que mais vendiam, porque eu já estou entregando uma inovação muito grande na parte de irrigação, eu não posso entregar uma segunda inovação agora em design, porque eu vou convencer o Feitosa de que ele tem que comprar meu vaso porque ele fica 90 dias sem regar e porque ele é o mais bonito. E aí, se ele não achar o mais bonito, eu perdi o Feitosa. Então, se o Feitosa já vai comprar esse vaso aqui, cônico, tamanho 55, com boca 45, com a inclinação tal e a cor cinza chumbo, eu vou fazer exatamente esse vaso, só que ele vai ficar 90 dias sem regar. E agora, antes ele custava R$100, agora ele custa 120. Cara, até entrando, a gente tinha falado do pricing e a gente deu um pulo dentro da história aí da Brota, que é o seguinte, você mencionou a Leroy e você tem como cliente, como parte da receita relevante, esses grandes varejistas, né? Então, como que foi essa mudança para você também de sair do B2C para o B2B, mirar grandes lojas, né? Grandes centers aí de produtos? E o que isso implicou em termos de desafio para você também? Porque, naturalmente, você tinha ali talvez um pedido ali de, sei lá, chegava no dia 10 vasos, 10 hortinhas, né, e no outro dia 50, etc. Depois você tem um player que vai fazer pedidos de milhares, imagino, né? É isso aí. Como que foi isso e como que você se preparou para esse momento também? A gente... Vou começar numa pergunta que o Bruno fez lá atrás, que a gente acabou não terminando de responder, que é sobre criação de comunidade. Então, quando a gente pensa em comunidade, o primeiro lugar que vem, pelo menos para minha geração ali, é a internet. É a gente pensar na rede social como uma ferramenta principal de comunidade. Não é a única. O ponto de venda também é um ponto de interação de comunidade. Os frequentadores da loja de jardim são uma comunidade. Os frequentadores de um café são uma comunidade. Então a gente fez um trabalho muito forte de rede social. A gente ainda é bem presente na rede social, mas a gente era muito mais, investia muito mais. Ele era 80%, 90% do nosso marketing. E a gente concluiu que esse consumidor que estava ali na rede social, ele não estava buscando pensar sobre planta. Então eu não estava na área de atenção dele. Então eu precisava captar a atenção dele para depois convencê-lo de que aquele produto valia a pena, nível de preço e tudo mais. E depois vinha o desafio do e-commerce padrão, logística, prazo e tudo mais. Então o que a gente estava percebendo? O custo que eu tinha para poder desenvolver esse cliente no digital era muito alto. Quando eu vou para dentro da loja, quando eu chego na Leroy Merlin, eu encontro o cenário oposto, que é a comunidade que eu estava tentando desenvolver online já existia dentro da loja. As pessoas que passavam ali dentro, que eram as pessoas que estavam reformando a casa, por exemplo, e iam na seção de jardim e ficavam, pô, o que eu vou comprar? Vamos ter uma plantinha lá em casa e tudo mais. Essa comunidade já estava ali dentro e ela estava desassistida, ninguém comunicava com ela. Ninguém fazia um trabalho de atenção ali dentro. Então, quando a gente chega na Leroy Merlin, a gente muda muito ali o trabalho de marketing que a gente faz. E aí, quando a gente percebe o quão mais fácil, mais eficiente mesmo, é o trabalho dentro do ponto de venda em comparação com o direto ao consumidor, a gente muda e teve a coragem de literalmente desligar uma máquina para ligar a outra, a visão da empresa. Então, isso acontece em setembro de 2024, quando a gente recebe o primeiro pedido relevante da Leroy Merlin. Até então eram algumas experimentações ali mais leves.
E ele foi um pedido de 7 mil vasos num único dia. E esse produto praticamente não existia ainda. Ele estava nas fases de impressão 3D. Então a gente teve que desenvolver tudo, produzir essa quantidade inteira de produto, entregar dentro de loja e começar a fazer o acompanhamento. E pegando como comparação, isso foi... Bonificar, talvez, o primeiro pedido. Tem alguma coisa... Tem um desafio financeiro aí também. Tem. Absurdo, né? E aí vem a segunda parte do desafio, que é, nesse primeiro pedido da Leroy Merlin, até foi normal. A gente fez uma venda tradicional mesmo, não teve nenhum desafio de caixa, nem nada do tipo. Mas depois, quando a gente começa a ir para um outro trabalho, porque como era uma novidade, a Leroy mesmo foi muito parceira da gente, é até hoje nesse sentido, quando a gente vai para outros cenários de varejo, a gente vê o varejista também precisando desse trabalho, porque ele sabe que o consumidor está passando lá, quer comprar o nosso produto, mas ele não está pensando nisso. Então a gente, aqui no Espírito Santo, por exemplo, está entrando no Carone agora. Eu preciso fazer um trabalho para que a pessoa que está indo fazer compras do mês ali olhe e fale, pô, vou levar uma plantinha, mas ela não foi para lá para isso. Então eu preciso buscar a atenção dela. E aí o Carone vai pedir que a gente faça esse tipo de investimento de trade porque é importante para mim e para ele. E a gente faz porque acredita ser importante, mas isso faz com que eu tenha que ter um investimento dentro do ponto de venda que retarda o retorno que eu vou ter sobre aquele projeto. E aí quanto mais rápido eu cresço, mais eu aumento essa perna que eu preciso aqui para poder crescer. E conforme o negócio vai crescendo cada vez mais rápido, essa perna vai se alongando. Então a gente tem um desafio hoje de encaixe de caixa. Se você olha por competência, o negócio é lindo. Se você olha por caixa, o negócio tem alguns desafios ali a ser cumpridos, que é o que mais anima a gente hoje. Isso é um ponto crucial, e até mesmo pensando no público que assiste a gente. Quando a gente fala sobre gestão financeira, muitas empresas falam, quero crescer. E aí, cara, a gente analisa ali pela ótica de DRE, né, demonstrativo de resultado. Então, o resultado vai te dizer se você está tendo lucro ou prejuízo dentro daquele período de venda. Mas quando você vende uma série de produtos ali dentro de um único mês especificamente, você vai ter lucro ali especificamente. E aí é aquele caso de muitas empresas que quebram na perspectiva de caixa, tendo lucro, né? E muitas vezes as empresas não entendem. Aí é aquela coisa, poxa, você precisa ter um DRE para avaliar resultado, você precisa ter na outra ponta um DFC, né? Um demonstrativo de fluxo de caixa, para conseguir avaliar sobre necessidade de capital de giro. Isso é muito comum também em empresas que muitas vezes participam de licitações ou que compram, né? Por exemplo, de mercados no exterior. Então, muitas vezes você vai comprar lá, às vezes tem empresas que compram... Vai pegar o computador. Compram na China, por exemplo. Lá na China exigem pagamento na largada, muitas vezes, né? D0. Mas você, na hora de for vender o seu produto, você tem ali o seu ciclo financeiro, você tem o seu ciclo, né, até você de fato receber, você analisa o seu ciclo operacional, né? Eu sei que isso acaba sendo muito técnico, né? Mas é muito do desafio que eu entendo que vocês têm, né? De esse CAPEX, né? Esse investimento nessa imobilização, na produção de fato. Quanto mais você cresce, mais você demanda caixa aqui para de fato girar o negócio. Por isso de fato chama capital de giro, né? Para girar, capital necessário para girar o negócio ali. Como vocês têm, de fato, gerido essa necessidade de capital de giro a partir desse ponto de inflexão em que vocês passaram a atender grandes varejistas e, consequentemente, passaram a demandar por uma questão natural, não é por uma falta de gestão, de capacidade de gestão do negócio, mas por uma questão natural de que muitas vezes empresas que demandam CAPEX na largada, né, investimento na largada para produzir mais, acabam demandando mais capital de giro e precisam equalizar esse prazo médio de recebimento com o prazo médio de pagamento e, naturalmente, esse ciclo operacional se encaixar. E aí até, Farino, juntando com a pergunta também, você abriu recentemente outra nova frente, que é justamente olhar para as incorporadoras, né? Sim. Então, que também segue talvez um fluxo operacional, um fluxo financeiro ainda mais desafiador, né? Então, de certa forma, que a gente está colocando que, eventualmente, se você fechar vários contratos, você tem um risco, se você não resolver a equação do fluxo de caixa, o risco de quebrar o negócio por ter conquistado 100 novos clientes, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto super relevante aí para a gente contextualizar. Muito, muito relevante. É o maior desafio da Brota hoje, é o desafio que a gente gasta boa parte da massa cinzenta ali para trabalhar. E o que a gente vê justamente é isso. Assim, em 2024, a gente tinha um prazo médio de recebimento de 7 dias, que é uma maravilha. E um prazo médio de pagamento de fornecedor de 35. Então, eu tinha um ciclo ultra positivo. E a gente conseguia trabalhar com tranquilidade ali. Eu poderia me preocupar só com DRE, em outras palavras, e o fluxo de caixa ia por tabela.
E aí, na mudança para o varejo, a gente não começou preparando isso, a gente começou sentindo a primeira dor. Então, nas primeiras vezes que a gente foi fechar o demonstrativo gerencial ainda, né, não contábil, do DRE falando, opa, arrebentamos no mês passado. E a gente olhava para o caixa e falava, peraí. Deu essa estranheza, do tipo, calma, vamos entender o que está acontecendo e tudo mais. A ponto de hoje, a principal coisa que a gente olha, claro que a gente olha para DRE, é DFC. As reuniões de caixa da Brota são, inclusive a minha é depois desse podcast. Elas acontecem toda quarta-feira para a gente olhar a caixa. O que vai pagar, quando vai pagar e como que vai funcionar, o que precisa ser prorrogado, quais são os acordos que a gente tem que fazer. Porque a gente precisa conseguir fazer, já que esses projetos têm uma margem tão boa e eles estão funcionando muito bem, a gente precisa apontar eles para o ciclo correto para não correr esse risco de, putz, eu conquistei 100 novos clientes e agora eu não tenho capacidade de existir mais, porque eu quebrei na minha perna de crescimento aqui dentro. E a gente está junto de players que têm essa característica natural. Então, o Pão de Açúcar, por exemplo, é um novo cliente da Brota. Entre o dia que a gente conversou e o momento atual, se passaram 90 dias e a gente saiu de 0 para 23 lojas do Pão de Açúcar. Muito, muito rápido. E se funcionam nessas 23 lojas, a reação natural do Pão de Açúcar vai ser querer levar esse produto para todas as lojas que eles têm, que são quase 1.200 pelo Brasil. Então, a gente precisa manter isso daí muito, muito controlado para casar velocidade de crescimento com capacidade de estabilização de caixa. E aí, a conclusão que a Brota chega hoje a gente não tem interesse em gerar lucro hoje, literalmente hoje. Então, o que eu preciso fazer é conseguir garantir que o meu negócio está tendo uma queima ou geração de caixa baixa, então a gente ficar circulando ali em volta do break-even, do ponto de equilíbrio, para a gente gera 10, queima 10, gera 20, queima 20. Porque dessa forma eu consigo garantir que minha velocidade de crescimento está sendo saudável e eu não estou queimando caixa nesse processo conforme eu vou crescendo. Se a minha velocidade de crescimento começa a reduzir, aí não faz mais sentido eu estar gerando zero, porque aí começa a fazer sentido eu colocar mais foco em otimização da máquina do que em crescimento. E aí a gente volta a olhar para a linha de baixo para fazer com que ela cresça. Esse muitas vezes é um dilema que a empresa pode ter, né? Eu cresço ou eu gero lucro, né? Assim, e distribuo dividendos. Tem empresas, cara, grandes players que por vezes vão decidir, cara, vamos frear o crescimento porque a gente está no momento que a gente precisa de gerar caixa eventualmente, para proteger ou para, enfim, até mesmo passar por esse processo que é um decisório complicado, né? Assim, às vezes quando você está, por exemplo, às vezes num processo de M&A, e naturalmente você pode falar perfeitamente sobre isso, às vezes você está privilegiando EBITDA, e aí você está querendo gerar um múltiplo ali, você não está querendo crescer tanto, você está querendo, de fato, valorizar ali essa lucratividade. Na verdade, você está querendo crescer na lucratividade e não está tanto preocupado com caixa, né? Então, isso também, em diferentes estágios da empresa, né, que você tem ali, de fato, a estruturação, né, a consolidação, depois você gera o crescimento, depois você gera escala, depois você pode fazer uma saída, e aí em cada um desses momentos você pode ter ali os drivers, né, as diretrizes que realmente vão direcionar o negócio ali. Até aproveitando esse gancho da questão do M&A, e aí, de novo, né, vocês seguem ali o livro da startup, né, sobre a conceituação, a prototipagem, a validação, etc. Mas tem uma jornada também de funding que foi relevante na história da Brota, né? Como é que vocês trouxeram, né, novos investidores para acelerar esse crescimento, né? Como é que vocês alcançaram esses investidores e trouxeram eles para investir na ideia? E o que você eventualmente olha, pegando esse viés de M&A, assim, como que também, se você já olha para alguma saída que o negócio pode ter, algum exit que você pode fazer ali na frente também? Sobre investidores, a gente sempre fez as nossas captações por mandato. Então, a primeira captação que a gente fez, a gente tinha feito um pré-lançamento do nosso produto. A expectativa era que a gente conseguisse financiar o negócio com o dinheiro dos próprios clientes. Então, a gente não tinha dinheiro para poder financiar o negócio, vamos começar a vender esse produto até bater uma certa quantidade, com isso eu financio... crowdfunding, né? Um crowdfunding de produto ali, mas a ideia foi a gente fazer isso 100% no risco, era vendendo com prazo de entrega, já te entrego daqui a 120 dias. E a hipótese era, putz, se esse mercado é grande mesmo, vai ter ali um pequeno percentual de gente que vai topar comprar super antecipadamente. Deu certo. A ideia, a gente precisava de 600 pessoas, a gente vendeu 3.000, que foi o que financiou o negócio. Só que a tecnologia não estava boa ainda.
Então a gente escalou um protótipo para 3 mil usuários físicos que não estava funcionando muito bem. E aí atraiu os primeiros investidores. Então a gente foi procurado na época por fundos, aí depois foi procurando outras opções, ali, dadas as oportunidades que a gente tinha recebido, e foi quando a gente encontrou o primeiro investidor, que é a Apex. Então a tese da Apex era: encontre o seu produto, faça a sua tecnologia funcionar. E claro, ela estava apostando no long run, que a gente encontraria um mercado de alto crescimento, alto padrão e tudo mais. Mas a primeira tese era essa: encontre um produto. Encontramos, era a horta inteligente, a tecnologia ficou muito boa. Vamos para o próximo passo, que é: vamos encontrar agora um market fit, alguém que compre esse produto escaladamente. E aí a gente tentou encaixar a tese tecnológica que a gente tinha no mercado de hortas, e a gente viu que ele não escalaria. Ele não ficaria do tamanho que precisa para o que a gente tem de sonho e para o que precisa para justificar o investimento. Vamos começar a fazer agora pivotagens. Então, vamos pegar as tecnologias que a gente desenvolveu de distribuição de água, de distribuição de nutrientes, de iluminação, e começar a criar uma série de produtos para a gente ver quais deles fazem mais sentido. E aí, o que a gente fez de novo? Que é a arte da gestão, mas não é a arte que a gente vê por aí. Vamos mapear quais são os produtos mais vendidos na Lowe's, na Home Depot, na IKEA, para a gente ver o que funciona lá fora, já que é um mercado já desenvolvido e o nosso ainda não é, na parte de jardim, e a gente começar a traduzir. Então a gente via uma horta de cogumelo que cresce 250 gramas de shimeji em 7 dias sem você fazer nada. Legal, a gente criou, existiu no Brasil, no da Brota. E vendemos 40 mil unidades desse produto, para poder chegar à conclusão de que ele ainda não ficaria do tamanho que a gente quer. A gente foi lá e criou uma horta de microverdes que era 40 vezes mais nutritiva do que uma salada convencional. Fantástico, mas também não engatou. E aí a gente foi para a parte de vasos auto-irrigáveis, e aí sim o negócio começa a funcionar. E aí a gente vem para a terceira fase de financiamento nosso. Então, captação 1, tecnologia; captação 2, market fit; captação 3, encontramos o market fit dentro dos vasos, agora vamos escalar isso daqui, fase de pré-escala ali. E aí a gente começou a levar isso para varejo, começou a colher os crescimentos que a gente tem hoje. Então a Brota, nas primeiras 2 fases aqui de trabalho, a gente cresceu 30%, de 23 para 24, a gente cresce 30%, de 22 para 23, 30%, de 23 para 24, 50%, de 24 para 25 a gente cresce 100% 150%, e de 25 para 26 a gente está projetando crescer mais de 300%. Então, o negócio está realmente mudando ali de estágio. Agora é o estágio de escala, da gente aproveitar a corrida do cavalo mesmo. Quando a gente faz um gráfico que tem eventualmente 2 eixos ali, um de produtos e outro de mercados, você pode desenvolver diferentes produtos para atuar no mesmo mercado, ou você pode pegar os produtos já existentes e atuar em novos mercados. Como que vocês têm olhado para essas 2 variáveis e como que isso se conecta eventualmente com novos canais de distribuição que eventualmente acabam sendo a possibilidade de vocês desbravarem novos mercados com os produtos que vocês já têm também? Essa é a tese da construção civil para a gente. Então, a gente desenvolveu a horta inteligente, e o produto da horta inteligente, quando a gente concebeu ele, era temperos frescos a todo momento sem esforço. Mas ele não era o produto real que a gente estava vendendo. O que a gente tinha ali de valor era irrigação automática personalizada. E aí a gente pega isso e leva para os vasos. Então aqui ele está muito bem colocado, que eu consigo ter qualquer planta na minha casa colocando água 4 vezes por ano. Maravilhoso. Só que a minha tecnologia não são os vasos. O vaso em si é um vaso normal, um vaso como qualquer outro que você vai encontrar. A graça está na raiz artificial. Então quando eu pego isso daqui, eu penso: aonde mais eu teria benefício se eu ficar sem regar as minhas plantas? Aí a gente encontra 2 mercados, um a gente já explora muito bem, o outro ainda não, mas a gente vai passar a explorar. O primeiro é o mercado da construção civil, que é prédios que são biofílicos, que têm jardins na parte exterior, e a gente está começando a criar produtos voltados para isso, e está explorando isso muito bem. E o segundo é na parte corporativa. Então, shopping, empresa que tem jardim dentro das empresas ali, tem que ter funcionário. Funcionário é custo. Esse funcionário poderia ter seu trabalho otimizado, ou ter uma carga reduzida, ou ter até número de colaboradores reduzido, se você utilizasse um produto que você vai ter que irrigar só 4 vezes por ano ao invés de todo dia. E aí é um mercado que a gente não opera ainda. A gente até começou um protótipo sobre isso, mas ele tem um sistema de funcionamento muito diferente do que a gente tem hoje. Então a gente prefere focar nos canais que a gente já abriu e abrir esse daqui quando a gente estiver com bagagem para conseguir fazer isso. Porque, no fim, essas empresas acabam comprando, empresas construtoras ou clientes, acabam comprando aquele tipo de absurdo ali,
que é a planta falsa. Porque a pessoa quer ter planta... Que isso, cara, é só impressão, ela faz decoração não. Ela quer ter planta, só que ela não quer ter trabalho, cara. Porque a pessoa vai esquecer de vir aqui no estúdio colocar água todo dia pra planta. É feio, né? Vamos cobrar assim, não é igual, Exato, não é igual a brota aí, né? E aí o que a gente consegue fazer é isso, virar pra essa pessoa e falar, pronto, agora tem uma forma de você... E é mais caro, muito mais caro uma planta artificial, uma planta de mentira, do que uma planta de verdade. Agora você consegue comprar mais barato, o mais bonito e não ter trabalho ainda. Então... A partir de agora, cara, a gente já vai ter a brota aqui de decoração. Farina, queria te agradecer, cara, por ter aceitado o nosso convite. De novo, acho que a jornada de vocês mostra muito essa jornada do Venture Capital, né? Do cara que está ali testando hipótese, validando, correndo atrás, buscando solução, etc. É um pouco do que a gente quer trazer aqui, né? A gente fala muito sobre cases de sucesso para que as pessoas possam inspirar no modelo, conseguir replicar isso, conseguir tirar a ideia dela do papel ali e que a gente tenha cada vez mais um Espírito Santo, um Brasil mais empreendedor, porque a gente acredita muito nessa tese. Então, mais uma vez, parabenizar você pela trajetória e obrigado por aceitar o convite. Obrigado a vocês, espero que o papo ajude aí a quem está em fases que a gente já passou, como outros papos que eu ouvi daqui desse podcast ou de outros podcasts me ajudaram também. E é isso, estamos unidos na missão de um Espírito Santo mais empreendedor aí, orgulho pra caramba de ser capixaba, de contar isso lá em São Paulo a todo momento que dá, então estamos juntos nessa. Farina, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Se você teve algum insight a partir desse episódio também, acha que isso vai fazer a diferença na vida de alguém, compartilha com ela nesse momento. E fica a dica também para você consumir todos os episódios que já estão disponíveis aqui no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.